Olá, eu sou a Érica Montanheiro. Nós estamos sendo proponentes desse projeto através da minha empresa, que é a Lolita Produções Artísticas, que é uma produtora aqui de São Paulo. A gente já ganhou alguns editais, o ano passado a gente fez um Zé Renato, só dando um pouco o histórico da proponente, né? A gente fez um Zé Renato num projeto chamado Balada dos Enclausurados, eu e Eric Lenati, que eram dois solos. Foi o último trabalho que a Lolita produziu. E, e aí, eu sou atriz, dramaturga, diretora, e a gente, num desejo aí de se unir com outras mulheres artistas, né? Já tenho esse desejo, já dirigi um espetáculo com duas mulheres sobre o universo feminino. O meu solo do ano passado, que a gente estreou, era inspirado na figura da Camille Claudel, então tinha um pouco esse questionamento, né, da mulher que ficou presa durante 30 anos, porque não se enquadrava, enfim. Então, todo esse meu percurso aí como dramaturga, o texto é meu, né, do meu solo, como dramaturga, e também as coisas que eu venho buscando na direção, tem a ver com essa questão da condição da mulher dentro da sociedade, dos lugares que ela ocupa, da própria questão da sexualidade, e aí buscando outras parceiras mulheres, né, para continuar aí o meu percurso. Uma delas, que eu sempre desejei trabalhar, a Fafá Renó, que está aqui do meu lado. E aí ela vai falar daqui a pouco, e aí a gente tinha pensado um pouco esse projeto, e aí o edital do Itaú vem bem a calhar. Isso que a gente está fazendo é como se fosse o número zero do nosso ensaio, porque na verdade o nosso ensaio ele vai ser criado ao vivo, com transmissão ao vivo. A ideia justamente do projeto é esse, porque a dramaturgia que a gente quer criar tem a ver com esse formato de ensaiar diante do público. Eu vou falar mais daqui a pouco. Agora eu vou passar a bola para a Fafá. Oi, eu sou a Fafá Renó. Eu sou uma atriz mineira, mas que já moro em São Paulo fazem 8 anos. Já tenho trabalhado aqui em São Paulo, já tem um tempo. E eu conheço a Érica também pelo meio teatral, por a gente já ter feito um infantil juntas, mas tendo sempre esse desejo de compartilhar uma cena com a Érica em outro espetáculo, com outra criação. Assim, acompanho a Érica vendo ela como atriz e tal. Uma coisa que eu admiro muito, né? Fiquei apaixonada pelo espetáculo, a dramaturgia dela e o espetáculo do Camille, que eu assisti, que foi esse projeto que ela falou que foi contemplado pelo Zé Renato. E esse ano, em fevereiro de 2020, a Érica esteve em Belo Horizonte, onde eu estava em cartaz, com um espetáculo chamado Demblina, que a direção é da Yara de Novaes, que também é uma parceira. E nesse dia, parece que tudo foi acontecendo para que a gente estivesse aqui agora. Assim, porque do meu desejo de trabalhar junto com a Érica, do desejo dela de trabalhar junto comigo, e do nosso desejo em comum de trabalhar com a Yara, existia uma voz que perpassava todas nós, que era falar sobre o feminino. No meu caso, eu sempre tive uma vontade muito grande, como atriz, também diretora e também dramaturga, de falar sobre o universo lésbico, por falar do meu universo. E ter essas outras duas mulheres ali foi um movimento que eu falei assim, eu tenho essa vontade, já tinha começado a vislumbrar alguma coisa, algumas ideias, eu resolvi expor essas ideias. Foi quando eu percebi que as ideias estavam concatenadas, porque elas se somavam às ideias da Érica também, por um objeto em comum, que é esse livro que chama Aimee Jaguar, que eu já tinha ouvido falar, tinha procurado, não tinha achado em português, e a Érica Montanheiro tinha esse livro, possui esse livro em português, e que também era um desejo dela de falar sobre essa história e esse assunto. E aí a gente chega aqui hoje, a gente tinha vontade, falou-se desse desejo, e o tempo aconteceu, essa pandemia aconteceu, e esse edital aconteceu, e ele faz a gente
ir em frente com o nosso desejo, que é de colocar esse processo, essa criação e essa dramaturgia aberta de uma forma muito democrática e para que as pessoas estejam com a gente nesse processo. E aí a Eriquinha vai falar um pouco melhor sobre isso. Então, e aí o projeto o formato que a gente chegou, um pouco antes de começar a pandemia, que eu tinha falado para elas quando surgiu esse dia que a gente se encontrou e aí a Fafá falou do livro, eu falei, eu também tinha o desejo de fazer, tanto que o livro é super velho, porque há muitos anos eu tenho esse livro e eu pensava em adaptar, em fazer alguma coisa com ele. E aí a gente começou a trocar, eu fui achar o livro, né? E aí a gente começou a trocar ideias sobre o que seria essa possível dramaturgia. A gente até pensou em chamar alguém de fora, mas aí a gente se olhou uma para outra e falou assim, gente, mas peraí, a história é sobre é uma história de um amor lésbico, de uma mulher lésbica e uma mulher bissexual. E aí a gente achou que justamente os lugares de fala estavam em nós duas, né? Uma mulher bissexual, uma mulher lésbica, e muito me interessa explorar justamente essa questão do amor entre duas mulheres dentro de um contexto político, social, de um regime autoritário. Então, a gente achou que vinha muito a calhar com esse momento. O livro, ele fala dessas duas mulheres, uma é judia, a outra é alemã, dentro do contexto da Alemanha de Hitler, e o marido de uma delas é inclusive um oficial da SS, então elas se conhecem, se apaixonam e elas mantêm esse romance, o hiper ultra secreto, porque, enfim, né, naquele contexto... Ela era um exemplo de mãe nazista, né? É. Ela foi condecorada como uma mãe nazista exemplar, né? Tinha filhos, homens, enfim, e de repente ela se vê encantada e apaixonada por uma mulher que ela vai conhecer, que era uma judia que ajudava judeus a fugirem do nazismo, né? Salvarem vidas, assim. E ela acaba tendo a vida totalmente alterada em função desse amor, né? Também isso é... Sim. E aí, as duas, inclusive, elas inventam esse pseudônimo M. Jaguar justamente para elas poderem se inscrever quando a judia finalmente é descoberta como judia e é enviada para o campo de concentração, primeiro para um outro lugar, enfim, então elas conseguem se comunicar. E aí, esse livro, ele é meio documental, meio ficcional, na verdade, porque ele é baseado em documentos, cartas e entrevistas que a Erika Fischer, que é uma jornalista alemã, fez. Inclusive, ela fez até uma das duas, né, a alemã, a judia morreu, e a alemã ela viveu até muito pouco tempo, né, ela morreu bem velhinha, e a Erika Fischer entrevistou ela muito velhinha, então tem muito das memórias, é um livro um pouco documental e tem algumas cenas que a Erika reescreve os diálogos, assim, um pouco inspirado na entrevista. Inclusive, algumas entrevistas tem no YouTube, né? Esse documento tem vídeo disso, né? Isso que é legal também. Então, a brincadeira era assim, a gente começou a falar, e o Fafá assim, é muito legal e é super metafórico, né, esse momento de falar de duas mulheres dentro desse contexto político de um regime autoritário, mas a gente quer também quebrar um pouco isso, a gente não quer contar a história delas, vestir, mimetizar as figuras e somente ir lá e contar a história. Somente não, poderia ser uma dramaturgia belíssima, mas a gente está a fim de criar uma outra dramaturgia, que é um pouco brincar com essa coisa do documental que tem aqui e explodir isso para nós mesmas. Então é como se fosse um ensaio, nós duas ensaiando sobre esse livro, essas figuras, né? O livro serve um pouco de inspiração, de referência, mais sobre as figuras históricas, né, que essas mulheres existiram, mais sobre esse contexto histórico e aí quebrar isso com nós duas sempre comentando, sempre falando, criar uma dramaturgia híbrida entre esse performativo, que seria esse plano dramatúrgico, nós duas,
e esse outro plano de um teatro mais dramático, seria essas duas figuras. Então, é mesclar isso, entender como que esses dois planos conversam, criam fricção, abrem fissuras e explodem e criam questionamentos, enfim. Então, a brincadeira é um pouco essa, e aí a gente já estava falando um pouco disso, desse desejo, e aí pensamos em começar a nos encontrarmos, eis que começa a pandemia e começou o isolamento social. E aí, quando começou o isolamento social, a gente falou assim, poxa, mas como a gente ainda vai escrever o texto, a gente podia começar a fazer encontros virtuais, a conversar e a começar a escrever isso, já que vai ser escrito a quatro mãos. E tem essa ideia mesmo de começar como um ensaio sobre a coisa, né? De ter esse caráter mais performativo. E aí, diante desse edital do Itaú, a gente achou que as coisas se encaixavam perfeitamente, porque é um jeito de compartilhar com um público, né, numa transmissão ao vivo, através de uma instituição como o Itaú, que vai ter muito mais abrangência, muito mais pessoas vão poder ver, né, dado a parceria com uma instituição forte como o Itaú, do que se a gente fizer só nas nossas páginas. Então, a gente vai ter um público muito menor. E aí a gente queria justamente isso, ensaiar diante do público, para a gente ter um pouco... Então, a gente faria uma primeira versão, vamos dizer, do início da peça, sei lá, das primeiras cenas, né, do que seria. Então, a gente vai escrever, se comunicando online, as duas, fazendo essas reuniões virtuais, como a gente está fazendo agora, só que sem vocês. E aí a gente vai fazer um primeiro ensaio diante do público, com a Yara também online, e a gente lendo o que a gente escreveu, a Yara comentando, a gente abrindo para perguntas do público, comentários e tal. Pegamos todo esse material, voltamos para os nossos computadores e câmeras, conversamos, reescrevemos coisas, né, tudo online, tudo, cada uma na sua residência, e aí vamos para o segundo ensaio e se repete esse sistema até... a gente propõe 3 ensaios e uma leitura final de uma primeira versão final, mas a gente sempre mexe, né? A gente, quando vai montar, a gente acaba mexendo. Então, assim, uma primeira versão final do texto. Então, a ideia é essa, o projeto é esse, e esse ensaio com o público, ele já estava um pouco previsto na nossa criação dramatúrgica, porque a gente entende que faz parte dessa outra linguagem que a gente quer criar, né? Essa outra estrutura dramatúrgica que a gente quer criar, não é uma estrutura apenas fabular, é a estrutura fabular misturada com nós mesmas, né? Uma outra linguagem mais performativa. Então, isso já estava previsto, de escrever um pouco em processo com um público aí que a gente ia abrir e tal. E aí reinventamos o formato para a versão online e a gente acha que vai funcionar super bem. Então, acho que é isso. Falta alguma coisa, Fafá? Não, acho que está perfeito, é isso mesmo. Então, esse é o ensaio 0, esperamos poder começar o ensaio 1, 2, 3 e conseguir escrever essa dramaturgia e fechá-la na última leitura. É isso. É isso. Obrigada. É isso. Obrigada.